Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 23 de janeiro de 2022, são 23 horas e 10 minutos. Lição número 9 da classe de adultos. As histórias e as poesias falam ao coração. Estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Texto áureo. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmos 119, 107. Verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Introdução. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. A Bíblia vai sempre usar uma figura de linguagem, uma forma literária específica, mas o fim é sempre de mostrar a sabedoria de Deus. Por que isso? Se a palavra do Senhor fosse uma palavra muito difícil de compreender, como Deus iria falar ao coração humano? Como nós seríamos atingidos pela palavra do Senhor? Seria muito mais difícil. Por isso que a palavra do Senhor ela é feita de uma forma literária, um texto lírico, poético, com figuras de linguagem, para que nós venhamos compreender a essência do texto, a essência da palavra, porque verdade é que de tempo em tempo as figuras de linguagem principalmente vão mudar, mas a essência será sempre a mesma, que é para mostrar a soberania e a sabedoria de Deus para conosco. As histórias do Antigo Testamento, os livros históricos. O registro dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o cursor da história, ou melhor, o curso da história. Durante todo esse tempo, Israel experimentou tanto a providência, a proteção, mas também o juízo. A vida da gente é, de forma direta, feita de passado, presente e futuro. Portanto, em alguns aspectos, Israel teve a providência do Senhor. Algo que não estava dando errado, o Senhor, ou melhor, não estava dando certo, o Senhor entrou com providência. Também a proteção, quantas vezes o Senhor protegeu a nação de Israel, mas também quantas vezes o Senhor fez cair o juízo sobre Israel. Por quê? Deus é um Deus de amor, bondade e misericórdia, mas também é um Deus de justiça. É um Deus que vai fazer com que a nossa vida, independente de quem nós sejamos, tudo que nós fizermos cairá sobre nós, como diz Obadias, versículo 15. O dia do Senhor está próximo sobre todas as nações, e assim como tu fizeste, a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então, o Senhor não deixará isto impune. Aquilo que o homem plantar, ele certamente cegará. Então, o Senhor, ele tanto vem na ideia lá da proteção, né, da providência, mas para o povo de Israel, mas também o juízo divino. O que é isso para nós hoje? O Senhor vai sempre corrigir a quem Ele ama. O Senhor não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. Então veja que quando temos esse aspecto para nós, esse entendimento de que o Senhor não tem aquele filhinho ou filhinha preferido, que a Bíblia vai nos dizer que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então a única forma de nós estarmos na presença do Senhor é buscando Ele
enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto. Portanto, nós teremos, sim, a proteção de Deus, teremos a providência de Deus, mas também precisamos ter cuidado, porque também virá sobre nós o juízo do Senhor. Então, quando o juízo vier, como é que estaremos? Portanto, nós devemos viver uma vida de santificação para quando esse juízo vier até nós ouvirmos do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. As histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Nesta época, não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Parece não ser muito diferente hoje, né? Veja que, é claro, né, de uma forma geral, os cristãos têm sempre aquele respeito pela liderança, pastor e tal, os dirigentes de congregação, departamentos, né, os líderes de departamentos. De modo geral é assim. Entretanto, há também aqueles cristãos rebeldes que só o sangue do Cordeiro não dá respeito a ninguém, não obedece a ninguém. E alguns dizem assim: eu não vou obedecer a homem, vou obedecer a Deus. Mas o próprio Deus deixou pastores. A Bíblia vai nos falar, por exemplo, nas cartas de Paulo, por exemplo, a Timóteo, vai nos dar uma instrução ali acerca de líderes, né, de pastores, de obreiros. Então, ou seja, a própria Bíblia nos dá uma orientação que nós venhamos ter respeito por esses homens. Agora, há também de se valer que não é porque este homem está na liderança que tudo que ele falar nós vamos acatar. Precisamos ter também conhecimento da palavra, porque se porventura este pastor vier falar fora da palavra, nós não temos nenhuma obrigação de respeitar este pastor, porque ele está fora do ensinamento bíblico. Então, se ele está ensinando algo que não é bíblico, então nós não temos nenhum dever de ouvi-lo, né? Obedecê-lo. Há algumas pessoas até que vai defender que não podemos tocar no ungido do Senhor. Existem dois contextos aqui, mas de modo geral, isso não quer dizer que nós não podemos ir contra um pastor que está falando algo errado. Se ele está falando algo, nós podemos e devemos corrigir este pastor. Ele não é o intocável na obra do Senhor. Se o pastor fizer algo errado, ele, assim como os demais membros, precisa ser incluído, inclusive excluído, né? Precisa ser também disciplinado dependendo do que ele estiver ensinando, dependendo do que ele estiver fazendo. Mas, de modo geral, há sempre pessoas que querem fazer o que quiser, da forma que quer, e diz que eu sou da igreja X, mas eu lá não obedeço o meu pastor, porque meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. E às vezes, muitas das vezes é um pastor sério, é um pastor que está completamente coerente com a palavra, mas ele que é um desobediente, né? As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Eu quero trazer um esclarecimento aqui sobre a questão a história dos 4 primeiros reis de Israel, para que não haja dúvida. O primeiro rei de Israel foi Saul. Como visto, ele fracassou, né? Ele não fez como devia fazer e fracassou. Quando Saul morreu, muito se especula que Davi assumiu e por isso Davi é o segundo rei de Israel. Não, Davi não é o segundo rei de Israel. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 2, versículos 8 a 10. Você vai ver que o segundo rei de Israel foi um homem chamado Isbosete, que era filho de Saul. Portanto, Saul foi o primeiro rei, logo em seguida veio Isbosete, né, o segundo, o terceiro foi Davi e o quarto Salomão. Isso é preciso deixar isso claro, porque algumas pessoas ainda fazem muita confusão com isso e nós precisamos compreender a história dos reis, né? Então vemos que Saul ele fracassou, mas Davi
teve um trono, né, perpétuo, né? Esbozete foi durante 2 anos, liderou todo Israel. E deixa eu até fazer até um paralelo, só para ficar claro. É notório que quando um rei morre, quem assume é o seu filho. Por isso Esbozete assumiu, por ser filho de Saul. Paralelo à colocação de Saul como rei, ou melhor, Esbozete como rei de todo Israel, paralelo a isso, Davi foi colocado em Judá pelos homens como rei. Ou seja, ele era rei de Judá, mas foi colocado pelos homens. Ou seja, ele não tinha nenhum direito ainda pelo trono, uma vez que Davi não era da linhagem de Saul. E também, Deus também não estava nesse negócio. É importante que você compreenda que Esbozete, legalmente, ele ficou como rei de Israel durante 2 anos legalmente. Apesar que Deus não o colocou, mas Deus respeitou ali uma hierarquia, né? A hierarquia ali Deus respeitou porque de fato o trono era de fato de Esbozete. Por isso, Saul, o primeiro rei de Israel, Esbozete, o segundo, Davi foi o terceiro rei de Israel e Salomão, o quarto rei de Israel. E logo depois disso veio a divisão, né, do reino do norte e do sul. Sinopse. As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunhos da fidelidade e misericórdia divinas. Os livros poéticos e de sabedoria no Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É muito interessante que o livro de Jó vai nos falar muito sobre a ideia do sofrimento, né? Veremos isso logo em seguida. Mas veja que aqui tem a questão poética desses 5 livros, né? Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes e Cantares de Salomão. Seguindo aqui Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a efemeridade da vida humana. Vaidade, no sentido literal, quer dizer em vão. É isso que quer dizer vaidade, em vão. E Eclesiastes vai nos dar justamente essa ideia de como as coisas são em vão. As coisas passam, são passageiras na vida humana. É muito passageiro. E as pessoas se prendem às coisas da vaidade humana. Talvez um carro do ano, luxuoso, uma casa, ou até mesmo na característica da pessoa, né? As pessoas acabam se envaidecendo demais, se ensoberbecendo demais, e isto não é para nós. Mas Eclesiastes vai nos dar a ideia de que tudo é vaidade, tudo é passageiro. Então, sejamos moderados. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, né? Sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Quer ser sábio? Pratique o livro de Provérbios. Provérbios vai nos dar essa ideia do temor do Senhor, a sabedoria, né? Jó 28 diz até ainda mais, né, que o temor da sabedoria o temor ao Senhor é a sabedoria. Aí você vê que aqui Provérbios dá esse norte, que é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor e observar os preceitos divinos, ou seja, a pessoa que está ali aprendendo com Provérbios, ele vai se tornar uma pessoa sábia diante de Deus. Por quê? Porque está colocando em prática os ensinamentos bíblicos de Provérbios. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Apesar de ser poético, o livro de Jó nos traz um sofrimento. E, aliás, traz um sofrimento para Jó, né? Mas nos traz o entendimento do sofrimento. O Jó sofreu demais no livro. Você vê a história dele. Na questão humana, nenhum homem sofreu mais do que Jó na Bíblia. Somente Cristo sofreu mais do que Jó.
Mas humanamente falando, Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia. Ele sofreu, mas se manteve firme no seu propósito. Por isso, Jó vai nos dar esse entendimento de sofrimento. Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Então veja a importância do livro de Salmos, que vai nos falar justamente sobre a ideia do louvor, né? De louvar ao Senhor. O livro, no caso de louvor, também é de um livro para oração e adoração. Ou seja, você pode tanto adorar ao Senhor com o seu louvor ou com a sua oração, ou com ambas. Né? O que é adoração? Adoração é quando alguém faz alguma coisa que glorifica o nome do Senhor. O livro também nos vai trazer instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, como, né, Salmo 122 vai dizer, né, que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então que nós venhamos ter essa alegria no nosso coração, esse sentido de adoração ao Senhor em sua casa. E também profeticamente ainda fala acerca do Messias. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Aqui é muito interessante o livro de Cantares, que é o único livro da Bíblia que permite 3 tipos diferentes de interpretação. Deus falando para Israel no sentido figurado, Jesus falando para a igreja no sentido figurado e o noivo falando para a noiva no sentido literal. Aqui, na bem da verdade, o livro de Cantares é o livro mais importante no que diz respeito a casamento. Para que isso? Para que uma pessoa venha tratar o seu cônjuge com a vontade de Deus, é a forma que Deus gostaria, né? A forma perfeita que Deus criou o casamento, né? Todo o casamento, tudo aquilo que envolve o casamento. Então veja que aqui é uma questão bastante interessante. Somente mais uma curiosidade sobre o livro de Cantares, que a Cantares capítulo 2, versículo 1 vai dizer que eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Muitas pessoas dizem que Jesus é a rosa de Sarão. Não, Jesus não é a rosa de Sarão. A rosa de Sarão aqui no contexto de nação é Israel, no contexto de Jesus, né, no caso aqui ele é a igreja, e no contexto do homem ele é a mulher, né, ele seria a noiva, né, isso para ficar claro. Né? Sinopse. Os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. É notório que às vezes passamos por situações muito complexas e nós nos perguntamos o que será agora. Mas vemos que o Senhor, desde a terra prometida, em toda a Bíblia, você verá Deus agindo, porque nada acontece fora da sua vontade. O Senhor, ele domina sobre a nossa vida, ele domina sobre todas as coisas. Então, nós precisamos compreender que o Senhor tem uma mensagem. E aí qual é a mensagem? Ele é soberano. Ele é soberano. Tem até aquele hino, nosso Deus é soberano. Lembra desse? Eu não vou cantar não, porque eu cantando só Jesus. Mas veja que o Senhor, ele está no comando. Então, independente da circunstância que você está vivendo hoje, continue crendo que o Senhor certamente dará a vitória a você segundo a vontade dele. Não se preocupe, não se desespere. Deus está no comando. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. E como nós devemos agradar a Deus? Não pecando contra Ele, guardando a sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. Não ser uma pessoa preguiçosa, por exemplo, manter uma boa reputação, tomar cuidado no falar, né? Precisamos muito ter o cuidado no falar. A Bíblia vai dizer que o homem será condenado ou absolvido sobre aquilo que ele fala, né? Então nós precisamos ter muito cuidado acerca de que nós falamos, né? Nós também devemos aceitar repreensão, por exemplo, ou seja, a mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Então
seja sábio e agrade ao Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar, fazendo o que fala na sua palavra, buscando a Deus, engrandecendo e exaltando o seu santo e bendito nome. Uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções no coração humano, tais como medo, angústias e tristeza. É muito provável que você tenha um salmo preferido, né? Se porventura você tivesse, deixa aqui nos comentários para eu saber. E eu vou te dar um coração. Uma mensagem, essa mensagem do livro de Salmos, de modo geral, a parte feminina da igreja gosta muito de ler o livro de Salmos, gosta muito de mencionar os Salmos. Por quê? Porque os Salmos ele vai nos trazer justamente essa característica humana de medo, angústia e tristeza. Então, quando nós temos medo, angústia ou tristeza, ou ambas, né, nós recorremos à palavra do Senhor nos Salmos. Por quê? Porque eles sempre teremos uma palavra de conforto da parte do Senhor. Então, vemos que é uma mensagem também de adoração. Por quê? Porque assim nós deixamos o nosso medo de lado, a nossa angústia, a nossa tristeza, e alegramos o nosso coração e louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Sinopse: os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Conclusão: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Quando vemos o Senhor agir justamente na ideia, né, da conquista e posse da terra prometida, você vê que o Senhor estava com a nação, estava com o povo. O Senhor não abandonou o povo, né? E os textos bíblicos em prosa e poesia revelam a soberania divina, o como Deus é soberano no falar conosco. O Senhor fala de uma forma que nós entendemos, né? De uma forma, numa linguagem, né, muitas das vezes figurada, para que nós venhamos compreender. E justamente essa mensagem de Salmos, dos livros do Antigo Testamento, vai nos trazer, justamente vai nos mexer com o nosso coração. Por quê? Porque vai falar sobre da nossa tristeza, do nosso medo, da nossa angústia. Então, assim nós louvamos ao Senhor lendo o livro de Salmos, nós vamos sempre encontrar uma palavra vinda da parte do Senhor que vai confortar o nosso coração e assim louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. E assim estará saudável nosso espírito, alma e corpo. Assim como 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que nós devemos estar consagrados, né? Tanto o espírito, a alma e o corpo precisa ser consagrado ao Senhor, que nós venhamos a cada dia mais nos consagrar no Senhor, adorando e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Revisando o conteúdo. Resposta número 1. Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Número 2. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Número 3. Eclesiastes, Provérbios, Jó, Salmos e Cantares de Salomão. Número 4. Observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Número 5. Deus. Então que nós venhamos cada dia mais nos apegar às histórias e às poesias que falam ao coração, pegar as histórias bíblicas e contar principalmente para as nossas crianças, né? Continuar colocando as histórias bíblicas nos corações das nossas crianças para que elas cresçam exaltando o nome do Senhor e reconhecendo que Deus é um Deus soberano. E também a poesia dos livros também que venha também continuar falando ao nosso coração através do Espírito Santo, porque quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo está presente para fazer com que nós venhamos entender a palavra, compreender a palavra do jeito que de fato a palavra é. Então que nós venhamos a cada dia mais ter nos livros históricos e poéticos observar a soberania de Deus, o poder extraordinário de Deus, tanto a sua soberania como a sua sabedoria. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!